alguns movimentos que, vamos dizer, na cultura brasileira, na cultura popular brasileira, na mídia popular e nos livros de escola, etc., são tidos como reacionários e antirrevolucionários, como, por exemplo, o fascismo italiano ou até o nazismo, são evidentemente revolucionários. Por quê? Porque vinham com a proposta de uma sociedade radicalmente nova que iria destruir todas as instituições existentes e construir tudo a partir do zero. No caso alemão, isso era ainda mais radicalmente revolucionário, porque as bases da nova sociedade a ser criada eram extraídas de uma ciência recente que era a biologia evolucionista. Então, foi falar para mim, pega esse livro vermelho que está embaixo dessa pilha. Vou dar aqui uma amostra para vocês. Olha, isso aqui é um livro recente, muitíssimo interessante, The Dictators, a Alemanha de Hitler e a Rússia de Stalin, Richard Overy. Richard Overy é professor de História no King's College, em Londres, e entre as conclusões que ele dá do exame comparativo das duas grandes ditaduras europeias do século XX, ele fala, a maior ditadura foi de Mao Tse-tung na China, mas está fora aqui. Então ele diz que um dos elementos ideológicos fundamentais que originaram essas duas ditaduras foi o chamado culto da ciência. O culto da ciência econômica, no caso do socialismo, e o culto da ciência biológica, no caso da Alemanha nazista. Então, as raízes científicas da ditadura alemã podem ser encontradas nas ciências biológicas. O desenvolvimento de uma biologia social popular no fim do século XIX, associado com o trabalho de Ernst Haeckel e de muitos discípulos, note bem que Ernst Haeckel não era um discípulo distante, ele era o segundo no comando da escola evolucionista, era o colaborador, ele e Thomas Huxley, que também eram racistas, eram os colaboradores principais de Charles Darwin. E o princípio racista e o princípio da destruição das raças inferiores está afirmado claramente pelo próprio Charles Darwin. Portanto, a teoria evolucionista aparece mesmo como uma teoria genocida, bem de tipo nazista, desde o início, não é que foi transformada nisso posteriormente. Né? É construir uma visão do mundo baseada em preservar a raça ou nação como uma espécie pura e exclusiva. Mas, note bem que Charles Darwin, ele diz, por exemplo, que as leis modernas feitas para proteger os mais fracos, os doentes, etc., etc., são anti-humanas, porque elas contribuem para a decadência humana. Então, para ele, o que tinha que fazer com os pobres, com os doentes, etc., deixar tudo morrer, porque isso favorece, vamos dizer, o melhoramento da raça. Isso quem inventou não foi Haeckel nem Thomas Huxley, foi o próprio Charles Darwin. Então, isso é uma ciência, entre aspas, muito recente, e o nazismo incorpora tudo isso. Tá certo? E promete criar uma nova sociedade baseada, então, nesta biologia. Quer dizer, essa é a proposta revolucionária, 100% revolucionária. Tá certo? Note bem que ainda, vamos dizer, a afinidade, o parentesco entre o nazismo e o socialismo não vem só disso, vem também, vamos dizer, na área econômica, mais dois fatores. Na área econômica, o nazismo era evidentemente um socialismo, proclamado como tal durante toda a década de 30, quer dizer, é um processo de estatização da economia. Apenas os nazistas e fascistas, que eram um pouco mais espertos em economia do que os comunistas, já tinham percebido algo que o próprio Karl Marx sabia que os comunistas pareciam ter ignorado, que é que a estatização completa dos meios de produção é impossível, que você tem que resguardar uma área de economia privada, senão a coisa não funciona. Eles sabiam disso. Então eles não queriam estatizar completamente a economia. Eles estatizavam 70% e deixavam 30% na mão de 5 ou 6 grupos monopolísticos, que por serem poucos fosse mais fácil de controlar pelo governo, colocando, como dizia o próprio Hitler, colocando o empresariado de joelhos. Tá certo? E o segundo ponto de afinidade é o seguinte, é que a Alemanha só se tornou uma potência militar capaz de ajudar o mundo porque a Rússia ajudou nisso secretamente desde 1922. Tá
tá certo? Isso aí é uma coisa bastante comprovada no livro da historiadora Tatiana Bushuyeva, que chama The Red Army and the Wehrmacht, quer dizer, o Exército Vermelho e a Wehrmacht, que é o exército alemão. Então, desde 1922, a Rússia cedeu parte do seu território para que a Alemanha fosse se rearmando e criasse um exército, sem que o restante da Europa soubesse. Se não fosse isso, jamais teria tido Segunda Guerra Mundial. A Alemanha jamais teria podido crescer militarmente. E esta cooperação continuou e se intensificou depois da ascensão do Hitler ao poder. Por quê? Porque Stalin, que não era besta, ao contrário de tantos comunistas, ele sabia que o nazismo era um movimento revolucionário. Só que achava que era um movimento revolucionário inferior ao comunismo. Porque era baseado num improviso doutrinal e não numa teoria histórica, científica, entre aspas, como o marxismo. Então ele achava que os nazistas eram capazes de derrubar a burguesia, mas não de governar em lugar dela. Então a ideia dele, literalmente foi a expressão dele: nós vamos usar o nazismo como um navio quebra-gelo da revolução. Eles vão na frente, destroem tudo, e eles ganham e nós levamos. E feito, baseado nisso, então, incentivou o militarismo alemão, o crescimento da Alemanha como potência militar, e criou a Segunda Guerra, que vamos dizer a famosa teoria do Ernest Toppich, que a Segunda Guerra foi totalmente uma criação de Stalin, planejada com muitos anos de antecedência e muitíssimo bem sucedida, com exceção de que você fazer sociedade com o maluco é isso que dá. Quer dizer, o Hitler, no meio do caminho, ele voltou atrás e atacou a própria União Soviética. Mas isso acabou ajudando. Quer dizer, o Stalin deu a volta por cima. Este detalhe da sua estratégia que deu errado, ele acabou transformando isso em seu benefício, na medida em que aí é que ele conquistou apoio das potências ocidentais, tá certo? E acabou com isso dominando metade da Europa.